Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Concurseja. Hoje a gente vai desbravar um tema, olha, crucial para quem está começando a estudar direito do consumidor: a competência. Uhum, Onde é que a ação tem que correr? exato, é uma dúvida muito comum, né? Sim, a gente deu uma olhada em bastante material, né? Código de Defesa do Consumidor, Constituição Federal, Código de Processo Civil, tudo para entender direitinho essas regras. Uhum, E a nossa missão hoje é deixar bem claro qual justiça, estadual, federal, e qual cidade, qual foro é o certo para julgar essas causas de consumo. Vamos descomplicar isso aí. vamos lá. É fundamental ter isso na ponta da língua. Então, para a gente começar, a pergunta básica. Geralmente, esses processos de direito do consumidor, eles correm onde? Justiça federal ou estadual? Qual é a regra? Olha, predominantemente a gente vai ver esses casos na justiça estadual. Ela é o palco principal, digamos assim. Certo. É importante lembrar que as justiças que a gente chama de especializadas, tipo a trabalhista, a eleitoral, a militar, elas têm as suas matérias bem específicas, né? E consumo não é uma delas. Entendi. Fora do radar delas. Exato. Agora, tem situações, sim, em que a Justiça Federal pode ser a competente. Isso está lá no artigo 109 da Constituição Federal. Ah, o famoso 109. Esse mesmo. Basicamente, a coisa muda se a União ou uma autarquia federal pensa nas agências reguladoras, tipo a Anatel, a Enel, a ANS, ou então uma empresa pública federal. A Caixa Econômica, por exemplo. Perfeito. A Caixa é um ótimo exemplo. Se qualquer um desses entes federais estiver no processo, seja como autor, réu, assistente, não importa, aí a competência, pá, vai para a Justiça Federal. Entendi. E aí o assunto ser de consumo ou não já nem importa tanto para definir a justiça. Exatamente. A presença do ente federal atrai a competência. O que está sendo discutido vira secundário para essa definição específica de qual justiça. Tem também os casos mais raros, que envolvem tratados, contratos internacionais da União, mas são bem menos comuns. Ok. Então, a regra de ouro é: não tem ente federal listado no 109 da Constituição? Bom, aí a competência é da Justiça Estadual. A gente chama isso de competência residual. O que sobra, né? Perfeito. Residual. Então, beleza, já sabemos se é federal ou estadual. Mas e dentro do estado? Em qual cidade, qual comarca a ação deve ser proposta? Como é que se define o foro competente? Boa pergunta. Quando a gente fala foro, estamos falando da localidade geográfica, né? A cidade, a região. E competência é essa autoridade que a lei dá para aquele juízo julgar o caso. Certo. A regra geralzona, que está lá no Código de Processo Civil, no artigo 46, diz que a ação deve correr no domicílio do réu. Essa é a base. Ok, domicílio do réu. Mas, e sempre tem um mas no direito, né? Sempre. O Código de Defesa do Consumidor, o nosso CDC, ele vem com uma proteção especial. Está lá no artigo 101, inciso I. Ele diz, basicamente, que o consumidor pode escolher processar o fornecedor no foro do seu próprio domicílio. Ah, isso é uma mão na roda para o consumidor, imagino. Por que essa diferença, essa facilidade? É exatamente para isso. A ideia por trás é o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor. A lei parte do pressuposto que o consumidor é a parte mais fraca na relação. Tecnicamente, a gente chama de hipossuficiente. Hipossuficiente. Certo. Então, para equilibrar um pouco as coisas, o CDC facilita o acesso dele à justiça. Levar o processo para perto de casa torna tudo menos custoso, menos complicado para ele se defender, né? Faz todo sentido. E essa regra do domicílio do consumidor, ela é o quê? Absoluta? Relativa? Ótima questão. Essa é uma regra de competência territorial. E, como regra geral, competência territorial é considerada relativa. Relativa. O que significa na prática? Significa que, em teoria, ela poderia ser modificada por acordo entre as partes, ou que o juiz não poderia reconhecê-la de ofício, ou seja, por conta própria. Mas... Outro mais. Outro mais. Hahaha. No caso do consumidor, essa relatividade é vista com muitas ressalvas. O CDC protege muito essa escolha. E aí entra aquela outra questão que você deve estar pensando. As cláusulas de contrato. Aquelas que já dizem onde processar. Exatamente. As famosas cláusulas de eleição de foro. Principalmente em contrato de adesão, né? Aquele que a gente só assina embaixo. Sim, tipo contrato de banco, telefonia. Isso. Aí o contrato diz: qualquer problema, o foro é lá em São Paulo.
Mas você mora, sei lá, em Manaus. Essas cláusulas são sempre válidas? Pois é, elas valem? Depende. Esse é um ponto super importante e que teve evolução. O entendimento hoje, que está refletido até no Código de Processo Civil Novo, lá no artigo 63, parágrafo 3º, Certo. é que se essa cláusula for considerada abusiva, ou seja, se ela dificultar demais a defesa do consumidor, se tornar muito difícil ou caro para ele ir atrás dos seus direitos, o juiz pode e até deve declarar essa cláusula ineficaz, nula. Ah, então o juiz pode simplesmente ignorar essa parte do contrato. Pode. E o mais interessante, ele pode fazer isso de ofício, ou seja, por iniciativa própria, mesmo que o consumidor não tenha pedido nada ainda. Isso geralmente acontece logo no começo do processo, antes mesmo de citar o réu. Nossa, isso é uma mudança grande, né? Porque tinha aquela súmula. A súmula 33 do STJ, exatamente, ela dizia que o juiz não podia declarar incompetência relativa de ofício, mas para esses casos de relação de consumo com cláusula de eleição de foro abusiva, o entendimento mudou. O CPC novo flexibilizou isso. Entendi. Então, na prática, o juiz vê que a cláusula prejudica o consumidor e já manda o processo para o lugar certo. Isso. Se ele declara a cláusula ineficaz por ser abusiva, ele remete o processo para o foro do domicílio do consumidor que é réu naquela cláusula, né? Ou do autor, se for o consumidor entrando com a ação. O objetivo é garantir o acesso à justiça. Mas tem um detalhe importante aí, né? Você disse que o juiz age de ofício antes da citação. E depois? Bem observado. Depois da citação do réu, a situação muda um pouco. Aí, para essa questão da incompetência territorial ser reconhecida, vai depender da alegação do próprio réu. Ele que vai ter que argumentar na defesa dele que aquele foro não é o correto ou que a cláusula é abusiva. O juiz já não pode mais agir por conta própria nesse ponto específico da territorialidade. Entendi. Então, o momento do processo faz diferença para essa atuação de ofício do juiz. Mas voltando ao consumidor, ele é obrigado a usar esse benefício e processar onde ele mora? Não, de jeito nenhum. Esse direito de escolher o próprio domicílio como foro é uma faculdade, é um benefício que a lei dá, é uma opção. Ah, uma opção. Sim, se o consumidor, por qualquer razão estratégica ou de conveniência, achar melhor processar o fornecedor no domicílio da empresa, por exemplo, ele pode abrir mão desse benefício e seguir a regra geral do CPC, que é o domicílio do réu. Entendi. Então a escolha, via de regra, fica na mão do consumidor. Ele decide o que é melhor para ele. Exatamente. A lei dá a ferramenta, mas quem decide usar ou não e como usar é o consumidor. Ok? Agora, uma última dúvida sobre a organização lá dentro do fórum. Definimos a cidade, a comarca correta. Beleza. Pode acontecer de ter uma vara específica, um juiz que só cuida de caso de consumidor lá dentro? Pode sim. Isso vai depender muito da organização judiciária de cada estado, né? Como o Tribunal de Justiça local estrutura suas comarcas. Certo. Varia de lugar para lugar. Isso, principalmente em cidades maiores, comarcas com mais movimento. É bem comum existirem varas cíveis especializadas em direito do consumidor. Às vezes até juizados especiais cíveis com foco nisso. E se existir essa vara especializada, o processo tem que ir para lá? Tem. Se existir uma vara especializada por matéria, no caso consumo, ou por pessoa, a competência dela é considerada absoluta dentro daquela comarca. Ou seja, definida a cidade, se lá tiver uma vara de consumo, o processo tem que ser distribuído para ela, não é uma escolha. Ah, entendi. Então, primeiro a gente define a cidade, o foro territorial. Exato, que é relativo e o consumidor pode escolher o seu domicílio. Certo. E depois de definir a cidade, a gente vê se lá dentro tem uma vara especializada. Se tiver, aí é absoluto. Tem que ir para lá. Perfeito. E tem até uma súmula do STJ, a 206, que reforça isso. Ela diz que a existência de uma vara especializada, de um juizado especial, não altera a competência territorial. Ou seja, não é porque existe uma vara de consumo em São Paulo que um consumidor do Acre vai ter que processar lá. Primeiro define o foro, a cidade, depois, se houver, a vara especializada dentro daquele foro. Ótimo. Acho que ficou bem claro agora. Então, para a gente amarrar tudo, o ponto essencial é lembrar que, via de regra, o consumidor tem essa carta na manga, né? A prerrogativa de processar onde mora. E que aquelas cláusulas de contrato que tentam tirar isso dele, se dificultarem demais, podem ser sim afastadas pelo juiz,
especialmente do comecinho do processo. Exatamente essa é a ideia principal. É proteger o acesso à justiça do consumidor. E sabe, isso tudo me faz pensar. No quê? Com o crescimento gigantesco do comércio eletrônico, das compras pela internet, dos serviços digitais, a noção de domicílio, tanto do consumidor quanto do fornecedor, fica meio fluida, né? Onde é o domicílio de uma loja virtual gigante que vende para o Brasil inteiro? Onde é o domicílio do consumidor que compra pelo celular enquanto viaja? Nossa, é verdade. É um ponto super atual. Pois é. Como é que essas regras de foro, que foram pensadas muito num contexto de loja física, de endereço fixo, vão se adaptar a essa realidade digital? Será que a gente vai precisar reinterpretar essas regras ou criar novas para garantir que o consumidor continue tendo acesso fácil à justiça nesse mundo online? Fica aí a reflexão, né? Com certeza. Um desafio importante para o direito do consumidor nos próximos anos. Excelente ponto para a gente continuar pensando. Esperamos que essa nossa conversa detalhada tenha sido útil para todo mundo que está estudando o tema. Esperamos que sim, e continuem acompanhando o Concurseja, pessoal. Tem sempre mais aulas e análises vindo por aí. Explorem também os outros cursos disponíveis lá no canal. Isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Até a próxima!